gente, boa tarde, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito obrigado a você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. O senhor aí, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Pois é, hoje nós vamos conhecer a história de Léa Campos, primeira mulher árbitra de futebol no Brasil, no mundo, que está completando 80 anos hoje, né? Aliás, eu sempre gosto de dizer o seguinte, as mulheres, né, no Brasil têm uma história muito interessante. Nós tivemos Anita Garibaldi, tivemos Chiquinha Gonzaga, que purificou-se no século passado e que talvez se você tivesse que contar a história da emancipação da mulher no Brasil, você tinha que começar com Chiquinha Gonzaga, com Anita Garibaldi, você tinha que começar com as cantoras de rádio daquela época, né? Aracide Almeida, Carmen Miranda, porque era difícil mulher, né, entrar no rádio, entrar no jornal, parece que era coisa de homem só, né? E a Léa Campos, ela está inserida entre essas mulheres fantásticas que naturalmente lutaram para ser gente e para naturalmente ocupar a mesma coisa que o homem ocupava, né? E a Léa Campos, ela formou-se em árbitra de futebol, juíza de futebol, né? Foi do quadro da FMF e teve uma luta muito grande com o presidente da CBF da época, o João Avelange, que não queria que ela fosse juíza de futebol. E dizia que futebol é coisa para homem, não é coisa para mulher, né? Mas ela estava além do seu tempo. Hoje você vê as juízes de futebol aí nos campos, né? Inclusive apitando jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato de Segunda Divisão, os campeonatos regionais, né? A Léa estava estava lá na frente do seu tempo, né? Porque ela foi a primeira juíza de futebol do mundo. E hoje ela está aqui conosco, né? Com a camisa do Cruzeiro, que ela é cruzeirense, né? Toda hora. Toda hora, né? Prazer recebê-la aqui, né? No dia do seu aniversário, 80 anos. 80 anos, não se repete, né? É verdade, 80 anos é para quem pode, não é para quem quer. Pois é. Olha, você teve uma carreira muito interessante e eu lembro muito bem da sua luta para ser juíza de futebol no Brasil. Foi uma luta difícil contra alguns homens, mas por incrível que pareça, os meus maiores adversários foram as mulheres. É mesmo, é? É triste eu falar isso, porque hoje eu vejo que filhas e netas dessas mesmas mulheres estão ganhando a vida naquilo que eu lutei para ser, né? Quer dizer, elas diziam que eu estava em busca de um jogador rico para me casar com ele. Assim, eu era a rainha do Cruzeiro. O Cruzeiro era o melhor time do Brasil naquela então. Época, lembra, né? Era o time de ouro do Brasil, né? Falando em clubes. E ali eu tinha uma gama de jogadores para escolher quem eu quisesse. E você era muito bonita, jovem, bonita, linda, né? Então, assim dizem, né, que eu era bonita. Mas que o espelho lá de casa quebrou, acho que ele ficou com raiva e quebrou. Então ele falou, não, aqui quem é mais bonito sou eu. Então, quer dizer, mas eu lutei assim, de peito aberto, sem medo de ser apunhalada. Pois é, e você, eu lembro muito bem que você se destacou muito, né, quando começou, depois que você conseguiu ser árbitra de futebol, apesar do João Avelange, apesar de muitos contras, né, você conseguiu, você chegou lá, não é isso? Claro, e fui reconhecida pela FIFA, por Sir Stanley House, a quem eu sempre agradeci por ter me dado a mão, por ter me apoiado e por ter dito que a mulher poderia ser a solução da arbitragem, não apenas no Brasil, mas a nível mundial. Essas foram as palavras de Sir Stanley House. Então, o Avelange veio com aquela cara vermelha dele, que eu acho que ele usa rouge, né? Jean-Marie d'Avalanche. Esse é o nome dele. É o nome dele, Metido a francês. E
dizia que enquanto eu for o presidente da CBF, mulher aqui não apita. Eu falei, pô, vou apitar para mostrar para ele que ele não é dono. E falei para ele, inclusive na Rádio Itatiaia. Falei, olha, você não manda no futebol como você pensa, não. Acima de você tem alguém superior a você e que pode resolver o meu problema assim, ó, num, dois, três. E qual a primeira partida que você apitou? Você lembra? Eu lembro, foi Cruzeiro e Atlético Juvenil no Mineirão. É mesmo, é? E como é que você fez? Você, cruzeirense, foi apitar um jogo, nesse momento a paixão clubística acabou. O Adelke Ziller, que Deus o tenha, você sabe que é verdade, né? Chegou lá na porta do vestiário, levantou a blusa assim, me mostrou um trambuco desse tamanho assim. Olha aqui, ó, se meu time perder. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não jogo futebol. Eu vou apitar o futebol. Jogar eu não jogo. Se seu time fizer mais gol do que o outro time, ele vai ganhar. É só isso. Quem faz mais e leva menos, ganha. Oleia, e naquela época, né? Quer dizer, hoje o futebol está cheio tem VAR, tem tudo, mas naquela época tinha que saber apitar mesmo, né? Tinha que saber apitar, mas eu apitei muito jogo de várzea. Apitei muito jogo do escotelaro, apitei muito jogo do Pitangui. Sim, do Pitangui. Aqui está uma foto da Leia. Que estádio é esse? Parece estádio de Independência, né? Esse aqui, Independência? O velho estádio de Independência? Está aqui, ó, uma foto da Leia. Mas depois a Leia ela foi do mundo, né? Porque, e ela está lançando esse livro aqui, As Regras Podem Ser Quebradas, biografia de Leia Campos, né? Esse livro, depois desse livro, pode ser encontrado em alguma livraria? Como é que é? Nós estamos tentando colocar em alguma livraria. E eu acho que o Acinantão vai me ajudar nessa tarefa. Claro. E eu quero que você... Vamos fazer né? Vamos fazer um lançamento do livro, né? Numa livraria, chamar o pessoal do esporte para estar junto com a Leia, né? Nesse dia que ela vai lançar esse livro aqui, que tem coisas, tem aqui uma memória fotográfica muito boa nesse livro, que você vai ver coisas maravilhosas. Mas você, além naturalmente, de árbitra de futebol, você trabalhou na Rádio Mulher de São Paulo, foi comentarista de televisão, né? Foi garota propaganda da Itacolomi. Isso. Né? Eu fui tudo que era impossível uma mulher ser. Fui a primeira repórter de campo a entrar dentro de um vestiário e ver jogador pelado e entrevistar ele. Fui a primeira a subir num ringue para dirigir uma luta. Mediar uma luta, melhor dizendo. E foi uma promoção do Manelzinho Carneiro. Sim. Eu estava em São Paulo, ele ligou para mim e falou, preciso de você aqui amanhã. Quer dizer, eu embolei a roupa, meti na mala e Belo Horizonte, fazer o quê, né? Lembrar que a Leia é mineira da cidade de Abaeté. Sou do Baeté, tem base? O pessoal de Abaeté gosta de dizer, tem base, né? Pois é. Mas, Leia, você apitou, quanto tempo você apitou? Eu sei que depois teve um acidente que interrompeu a sua carreira de árbitra, né? Olha, Ciro, é feio o que eu vou falar e o Luiz não gosta que eu falo isso, mas eu vou pedir licença a ele e vou falar. Para mim, o meu acidente foi provocado. Porque não é possível, num ônibus que tenha 37 pessoas, apenas eu me machuquei. Não tem lógica. Não tem lógica. Ela estava num ônibus da Cometa, entre Belo Horizonte e São Paulo. Brigando de pau a pau com a Avelange. Porque ele não queria e eu queria. Ele não queria e eu queria. Então nós estávamos naquela de porrar eu sei um na que cara houve do outro. A carroceria do ônibus era feita de chapa e tal, mas internamente ela tinha madeira, né? E justamente essa madeira, né, na colisão do ônibus com o caminhão, a madeira, o ônibus a colisão levou, naturalmente o ônibus estragou naquele lugar, e a madeira, olha para você ver o que aconteceu, a madeira saiu, aqueles fiapos entrou na perna da Leia, na perna esquerda. Minha perna ficou cheia de pedaços de madeira. De madeira. Da carroceria do caminhão. Não me esqueço isso, né? E um rapaz que estava viajando com o pai dele,
de Betim para São Paulo também, viu o estado que eu estava e falou assim para mim: segura sua perna que o resto eu dou conta. Porque minha perna separou, né? Essa parte ficou lá, eu puxava, essa parte ficava. Ele falou: segura sua perna que o resto eu dou conta. Mas eu olhava para o rapaz, ele tinha um corpo dela. Eu falei: meu Deus do céu, como é que ele vai dar conta desse monstro de mulher? Mas acima de mim estava Deus, né? E Deus ajudou e ele me tirou dali de dentro. Porque o medo de todo mundo era que o ônibus estourasse o motor, e o motor era na frente, né? Então o medo que todo mundo tinha era esse motor explode aí, adeus, babau, não tem jeito, né? E aí, graças a Deus, ele conseguiu me tirar. Aí passou um caminhoneiro e falou assim: me ofereço a levar ela aonde for necessário. Aí uma senhora falou assim: olha, vamos para Três Corações, que é o lugar mais próximo que temos aqui, que tem um hospital. Na época, 381 era uma estrada, não era duplicada como hoje, era uma estradinha, né, de mão em contramão, né? Aí me levou para Três Corações e lá eu fui atendida. Eu não me esqueço que a Leia morava nessa época no Carlos Prates e a gente visitava muito ela lá, né? Ela se recuperando. Levava feijoada para mim todo sábado do programa que ele fazia. Era uma delícia. Pois é. Olha aqui. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Leia, que vai ficar para responder na volta do nosso, depois do intervalo. Leia, você é reconhecida pelo quadro de árbitros hoje, como foi a primeira mulher a apitar futebol no Brasil? Você responde daqui a pouco, logo depois desses comerciais. Sim, senhor. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Pois é, a auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Auricedina, pois é, uma canção antiga, né? Ô, Leia, me diga uma coisa, eu deixei uma pergunta para você. Você é reconhecida pelo quadro, o atual quadro de árbitros hoje do futebol do Brasil, como a primeira juíza de futebol que nós tivemos? Sim. É? Sim. É, você sempre lembrada? Foi uma briga bem forte que tive. Falei: vocês não podem colocar outra na minha frente, porque eu não vou permitir. Vocês podem colocar 1,5 milhão de mulheres apitando futebol, mas eu fui a primeira. Quem abriu a porteira, que arrebentou o cadeado, fui eu. E você apitou jogos em São Paulo, no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, todo lugar, né? Tudo. É. Apitei no Piauí, apitei no Ceará, apitei na Bahia, apitei no Rio Grande do Sul, apitei em Santa Catarina, apitei em São Paulo, apitei aqui. Beleza. E, e depois você teve uma outra carreira que foi ligada à Rádio Mulher de São Paulo. Fizeram uma rádio em São Paulo, que era a Rádio São Paulo, né? É. Depois se transformou na Rádio Mulher. E todos os programas eram feitos com as mulheres. E a Leia estava lá. Tudo era mulher, até a técnica que nos colocava no ar, no campo de futebol, era mulher. A motorista que nos levava pro campo era mulher, só tinha mulher. Homem lá era só o dono e um vendedor de Publicidade. De publicidade, o resto era tudo mulher. E era uma delícia, né? Porque quando falava Rádio Mulher, lá nos estádios, né? Ficava tudo alvorotado, porque... E era uma novidade. você trabalhou como repórter esportivo na rádio? Eu trabalhei como comentarista e como narradora. E como é que você está vendo o futebol hoje, Leia? Você que conheceu o futebol daquela época, da década de 70 até 80, que nós tínhamos um futebol diferente, né? Eu vejo o futebol hoje com muito mercenarismo. Hoje não existe amor à camisa, não. Existe amor a esse aqui. Ao dinheiro, né? Você pode olhar os jogadores da época do Piazza e anterior ao Piazza, os jogadores do Atlético, da época
Me desculpa, eu não vou lembrar o nome de jogador do Atlético, porque eu sou cruzeirense. Mas vamos falar do Cafunga, né? O Cafunga, que foi um goleiro do Atlético durante muitos anos, né? Na época do Cafunga e que era um cronista esportivo dos melhores e nunca escondeu que era atleticano, né? Nunca, nunca. E anterior ao Cafunga, é preciso que haja respeito, né? Porque cada um é cada um. Se eu gosto de café e você não gosta, eu não posso te obrigar a tomar café. Você não gosta. Mas olha, o futebol, naquela época, o futebol era um futebol mais futebol arte, né? Os caras jogavam com mais... Não era essa correria, hoje o futebol virou um negócio assim impressionante. Virou, né? Pelada. E outra coisa, é um tal de tranco para lá, tranco para cá. Aliás, não sei porquê, eu às vezes, eu fico assistindo futebol e vejo que eu às vezes apitava jogo de futebol de várzea, aquelas coisas todas, e era muito comum você apitar uma falta. Hoje não, o cara dá um empurrão no outro dentro da área e tal, não é nada. Né? Antes que é um tranco não normal. Não nada. Nos Estados Unidos é pior do que aqui. Pior do que aqui. É que eu fui impressionado hoje como é que os jogadores hoje se postam, né? É quase que uma briga entre pessoas, né? Você não vê futebol. O cara pega uma bola e o outro chega agarrando, fazendo isso, fazendo aquilo. E outra coisa, né? Hoje o jogador de futebol acho que corre muito mais do que antes, né? Antes os jogadores corriam e tal, jogavam e tal, mas o futebol era mais cadenciado, mais gostoso de ver, né? Eu prefiro aquela época. Pois é. Eu acho que naquela época o futebol só era rápido para os locutores esportivos, né? Porque no campo não era tanto. Agora hoje não. Hoje eu acho que o locutor esportivo não consegue acompanhar o futebol hoje. Porque antigamente o locutor esportivo, principalmente de rádio, tinha que criar o clima. Então, a bola passou 3 metros da trave, ele raspou a tinta da trave. Né? Não era assim? Era assim, Então, quer dizer, era um exagero, né? Mas se não fosse assim, não criava o clima, as pessoas não iam ouvir, porque você não está vendo o jogo, você não sabe se é verdade ou se é mentira o que o cara está narrando. Então, o único recurso que tem é você acreditar nele, não tem outra saída. Então, quando o cara fala, tirou a tinta lá da onde a coruja fez o ninho, aí pronto. Aí acabou tudo. Pois é. Aonde derruba o ovinho da coruja, aí... Pois é, nós estamos falando desse livro aqui que a Leia escreveu, chama As Regras Podem Ser Quebradas, biografia de Leia Campos. Esse livro é muito importante, principalmente você que gosta de esporte, gosta de futebol, né? Você vai conhecer a história de uma mineira de Abaeté que resolveu desafiar todo mundo naquela época. Foi na década de 70 ou já 60? 69. 69, né? Aí foi que eu comecei. 69, né? Ela desafiou todo mundo e você é árbitra de futebol no Brasil, né? E então é uma história muito interessante. Nós vamos conversar com alguma livraria, vamos ver se alguém patrocina o lançamento desse livro, né? Que é muito importante que a Leia esteja presente, né? Com a sua presença sempre maravilhosa, né? Para autografar esse livro para muitas pessoas que querem ver a Leia Campos, né? Novamente, depois de tantos anos, ela que hoje está completando 80 anos, vivendo aqui em Belo Horizonte, na redondeza de Belo Horizonte, mas ainda viveu em Nova York, né? Você viveu algum tempo em Nova York, não foi? Estou morando em Nova York. Você está morando em Nova York, né? Eu sempre que você sempre mandava alguma coisa de Nova York para mim, né? Então, eu quero dizer a você que fico muito feliz de recebê-la aqui, de você contar um pouco da sua história e essa história que está nesse livro aqui, que a gente quer que as pessoas adquiram o livro. Você quer deixar uma rede social, alguma coisa, ou algum telefone, algum leacamposfifa@yahoo.com.br leacamposfifa@yahoo.com.br Você entrando nesse endereço da internet, você vai ter contato com a Leia Campos, né? E você pode... Leia Campos, sem I, hein? Leia Campos FIFA. Leia, L-E-A. Isso. @yahoo.com.br. Pois é, e você entra aí, você vai ter a oportunidade de conversar com a Leia Campos, né?
e conhecer um pouco da história dela, que é um pouco da história do esporte em Minas Gerais e no Brasil. Hoje, quando você vê mulheres apitando, tem uma árbitra de futebol que eu gosto muito dela, uma morena. Edna. Como é que ela chama? Edna. Edna, né? Eu vejo ela... Toda vez que eu vejo essa mulher apitando futebol, eu fico me lembrando da Léa Campos, né? Porque foi uma luta para ela começar a apitar futebol no Brasil. E eu sempre falo isso, né? Porque eu lembro que teve uma moça um dia que chegou na Rádio Itatiaia com 15 anos de idade e quis trabalhar no esporte. O Emanuel Carneiro, eu era coordenador da rádio, o Emanuel Carneiro me chamou e falou assim, Assi, atenda essa menina é louca. Você já viu mulher querer trabalhar no esporte? Ela tinha 15 anos de idade, né? Só não ficou na rádio porque naquela época, para ir à Rádio Itatiaia, você passava na Zona Boêmia da Rua Bonfim. E o pai dela, quando ficou sabendo que ela tinha que passar sozinha na Rua Bonfim, não permitiu mais que ela fosse à rádio. Mas ela chegou a trabalhar com o Marco Antônio Bruck no plantão esportivo da rádio, né? Quer dizer, é uma mulher que estava querendo ocupar um lugar, né? Que hoje você tem as mulheres aí que estão hoje comentando futebol, narrando futebol, repórter de futebol, não é verdade? Tudo. Né? Tudo, né? Então, quer dizer, é um esquema que começou com a Léa Campos lá em 1969, aqui em Belo Horizonte, né? Ela foi árbitra da Federação Mineira de Futebol, ligado à CBF, ou naquela época era a CBD, CBD, Confederação Brasileira de Esportes, depois virou CBF, e a FIFA. Também. Né? Você chegou a apitar fora do Brasil? Apitei vários jogos fora do Brasil. Apitei em Portugal, apitei na Espanha, apitei na França. Não me lembro, apitei num montão de países. Beleza. Foram 26 países. 26 países, sempre levando, vamos dizer assim, a essa iniciativa que partiu aqui do Brasil da mulher ser apta de futebol e, naturalmente, ser apta de futebol e não só apta de futebol, mas ser uma mulher inserida no esporte do Brasil. Léa, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi uma alegria muito grande recebê-la aqui no dia do seu aniversário, dos seus 80 anos. Parabéns para você. Muita saúde e que você continue sempre, né, inspirando as mulheres no Brasil. Eu espero que essa juventude de hoje entenda que não existe essa coisa, isso é só homem que pode fazer, isso é só mulher que pode fazer. Isso não existe, isso já acabou faz tempo. Porque se assim fosse, o homem não podia ser cozinheiro. É verdade. Né? Porque essa é uma profissão primária de mulher. Né? Então, quer dizer, a mulher pode ser o que ela quiser ser e onde ela quiser estar. E o homem também. Se ele pode, eu também posso. Porque a diferença nossa é apenas sexual. O resto é tudo igual. Você tem coração, eu também tenho. Você tem duas pernas, eu também tenho. Você tem dois braços, eu também tenho. Quer dizer, tudo que você tem, eu tenho. Só tem uma coisa que você tem e eu não tenho. Mas, em compensação, o que eu tenho também você não tem. É isso aí. Um abraço para você. Agora você fica com Horizonte Notícia. Hoje você confere detalhes sobre a Cura BH, circuito urbano de arte que acontece na cidade a partir desta quinta-feira. E ainda o quadro Notícias do Vaticano com notícias do Papa Francisco. Tá legal? Amanhã a gente volta. Um abraço e até lá.